quem falta chegar, mas eu acho que já podemos começar, tá? Até agora, gente, estão com alguma dificuldade? Dilce, Brenda, Thalita? Até agora não. Não, né? Espero que continue assim. Não, gente, é tranquilo. O único problema que tivemos foi aquele que eu coloquei o arquivo errado, e aí ficaram todos compartilhando, mas era para compartilhar por grupo, tá? A minha intenção é que cada grupo receba um arquivo e vocês trabalhem juntos nesse mesmo arquivo, tá? Porque aí quando um enviar, eu já recebo a contribuição de todo mundo, fica um trabalho colaborativo. Não precisa que só um digite ou coisa do tipo, tá? Mas vocês conseguem, quem está trabalhando só no celular, consegue editar facilmente esses arquivos? Tem alguém trabalhando só com celular, Andressa? Ou está todo mundo com computador? Um computador, mas com celular vai também. Vai, né? Assim, Vai. eu sei que vai, mas eu acho que é porque eu não tenho muita habilidade, né? Aí eu acho difícil editar. No computador ficou mais fácil. O grupo de Thalita teve um problema com o formulário, né? Mas eu acredito que foi porque expirou o prazo de enviar. Aí eu coloquei para receber respostas novamente. Eu respondi no e-mail. Aí eu quero que vocês tentem responder de novo. Mas eu vi o e-mail de vocês, tá? Professora, boa tarde. Mas não era até ontem, não? Dia 22, o prazo de envio? Sim, mas hoje não é 25 já, menina? Ou 24, no caso, até ontem. Não sei, eu não sei. A gente viu até 24, inclusive a gente viu antes de meia-noite. Pronto. Pois é, Tentou enviar, então, pronto, eu reenviei, porque eu fui olhar ontem, eu dei uma resposta, né, ao pessoal ontem, e aí talvez quando eu dei a resposta, eu fechei, enfim, eu não sei não. Mas aí eu abri de novo, estava fechado, não estava mais recebendo respostas, eu abri de novo, aí vocês, por favor, mandem lá. Pronto, eu acho que já completamos, não, acho que só falta uma pessoa. Tá? Então, vamos lá, gente, começar a nossa aula. Eu vou aqui, se quiserem podem fechar as câmeras, porque agora eu vou passar os slides, mas podem falar a qualquer momento, tá bom? Podem interromper, digamos assim, a aula a qualquer momento, porque eu vou passar os slides. Vou começar gravando, tá? Nossa reunião. Pronto, pediu consentimento, acho que todo mundo consentiu. E agora eu vou apresentar os meus slides. Pronto. Tá. Eu só queria que alguém me dissesse se está vendo a minha apresentação. Sim. Sim? Ótimo, então vamos lá. O assunto da aula de hoje, gente, é o dimensionamento da rede. Na verdade, hoje nós vamos falar dos princípios de dimensionamento de rede, e nas nossas próximas 2 videoaulas, vocês vão ver exemplos desse dimensionamento, tá bom? Só recapitulando o que a gente já fez até agora, dentro do componente, deixa eu colocar meu ponteiro aqui. Dentro do componente Sistema de Abastecimento de Água, nós já tivemos aquele podcast, todo mundo mandou os formulários, aquela videoaula 2, em que a gente fala do que é um sistema de abastecimento de água de todas as unidades. Só teve uma pessoa que me fez uma pergunta, que achou um pouco, as figurinhas não estavam muito legíveis, mas eu acho que dá para entender, né, com um pouquinho de esforço, quais são as unidades que compõem o sistema de abastecimento de água, que vão desde a captação até a rede de distribuição, tá? E aí hoje nós estamos nessa nossa... Oi, alguém falou? Ô, professora. Diga. Sobre da aula de quarta, de terça, eu fiquei um pouco na dúvida da doutora. A doutora forçada, ela vai ter que ser
A forçada ou a livre? Vai ter que ser sempre com gravidade? Não, a forçada é quando ela vai vencer um desnível, mas esse desnível ele pode ser vencido por gravidade. Eu desci, eu estou gesticulando, mas eu acho que vocês não estão me vendo, né? Eu desci e aí eu tenho uma força potencial tão grande que a água consegue subir, tá? Pense no reservatório. Na sua casa tem reservatório? Na casa da minha avó aqui não tem, não. Tá, mas você conhece alguma casa que tenha reservatório lá em cima? A reservatório, no caso, é caixa d'água. A caixa d'água, sim. Na casa da minha mãe. Pronto, a casa da sua mãe tem caixa d'água. Tem bomba? Não. Não. Como é que a água sobe? Vem a água da impressão da Embasa, que joga... Isso, ela sobe por gravidade. Ela vem de baixo para cima. E ela vem de baixo para... Ela sobe por gravidade. A gravidade é a força que está movendo essa água. Por que ela está conseguindo subir no seu reservatório? Porque ela tem uma energia potencial tão grande quando sai lá uma pressão disponível, que a gente vai ver isso hoje. Ela tem uma pressão disponível tão grande lá no reservatório da Embasa, que essa água consegue chegar até o seu reservatório sem precisar de bombeamento, sem precisar de recalque. Tá entendendo? É a força que está movendo, tá? Ou eu tenho uma força gravitacional, ou eu tenho uma força de recalque, né? Um conjunto motor-bomba, da bomba, certo? Então, quando eu tenho esse reservatório lá da Embasa, a gente vai ver hoje que altura esse reservatório tem que ter para que a água consiga subir nos reservatórios das pessoas. O dimensionamento que vocês vão fazer, espero que dê tempo. Mas é isso, a água chega por gravidade, mas no conduto, nesse caso, o conduto vai ser forçado nesse trecho, porque a água vai de baixo para cima. Tem alguma coisa a ver com a seção preenchida da tubulação? Sim, sim. No conduto forçado, funciona a seção plena, né? O conduto a seção é totalmente preenchida. Certo? Pronto. Oi. A senhora sabe por que geralmente a água de Cruz das Almas ela não tem essa pressão, essa energia potencial forte? Se é por algum motivo específico? Porque geralmente todas as casas em Cruz das Almas ela possuem um tanque embaixo que tem uma bomba que joga para o reservatório superior. Sim, assim, eu não estudei o sistema daqui, mas muito provavelmente é porque o sistema foi dimensionado, o reservatório daqui foi projetado para uma rede específica e essa rede foi sendo ampliada. Aí, vocês já estudaram em hidráulica, perda de carga, né? Pronto. Eu acho que eu ouvi alguém querendo entrar. Deixa eu ver aqui. Não, foi Michele está querendo entrar. Pronto. Aí, gente, nessa perda de carga, por causa dessas perdas de carga, esse reservatório que inicialmente conseguia fornecer uma pressão disponível para todas as casas serem alimentadas, hoje não consegue mais, porque a rede foi crescendo, tá? Aí, com essa distância, essa perda de carga, o consumo, né, a vazão que vai sendo requerida desse reservatório, aí não vai conseguindo suportar, tá? Provavelmente é isso. Já está defasada a nossa rede. Alguém ia perguntar quem era? Eu, Andressa. Oi, Andressa. Essa pergunta em relação ao conduto forçado, né, da água subir de baixo para cima, tem relação com o nível da água, no caso de onde ela saiu? Sim, é isso que eu estou falando, o nível do reservatório. O reservatório da Embasa, ele tem que estar no nível tal que tem uma pressão disponível tal que o último ponto da rede tem uma pressão mínima de 10 metros de coluna d'água. É isso que as empresas, as concessionárias do Brasil normalmente utilizam. 10 metros de coluna d'água é o suficiente para a água subir no reservatório
de casas térreas até primeiro andar também, sem precisar de bombeamento. Só que é isso, a rede foi dimensionada para uma população. Aí, quando eu aumento a população, eu aumento a demanda, né, a vazão demandada. Aí, isso faz com que a pressão na rede diminua. Com a perda, quanto mais extensa é a rede, maior a perda de carga que vai ter. A gente vai fazer esse dimensionamento. E aí, isso vai perdendo pressão na rede. Pessoal, Certo? Oi. Só complementando, eu também já tive essa dúvida que o Caio teve, e conversando com o professor Rabelo de hidráulica, ele me informou que o sistema daqui era forçado. Bombas lá no São José, reservatório daqui é lá no São José. E aí, também com isso, a expansão da rede, e as bombas não vêm acompanhando a questão do dimensionamento que a senhora falou, né? Isso, porque assim, para a água chegar no reservatório aqui de Cruz, ela é bombeada. Então, tem uma estação elevatória de água para poder chegar até o reservatório. Aí, do reservatório, ela desce por gravidade. Aí tem isso também. Fora na torneira, né? Se vocês forem olhar, não tem, falta muita água aqui em Cruz das Almas, porque o reservatório não consegue mais dar conta do crescimento populacional. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Então, acho que não. Eu vou voltar aqui para minha... ainda estão vendo meus slides, né? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Então, nós vimos, né, na aula anterior, nós tivemos aquele encontro síncrono, vocês já fizeram a videoaula 2, e estão gerando essas dúvidas aí, o que é muito bom, mostra que vocês estão interagindo, isso é muito bom. Hoje teremos essa videoaula dialogada, que a gente vai falar dessa rede de abastecimento. E teremos para a semana que vem, quer dizer, começando hoje, né? As videoaulas 3 e 4. Na 3, vocês vão ver a rede ramificada e na 4, a rede malhada ou em anel. E aí, o nosso próximo encontro é na próxima sexta, dia 2, que é basicamente, gente, para tirar dúvida, tá? Então, eu peço as atividades que tem nas videoaulas 3 e 4, elas estão para serem entregues só dia 13, mas seria bom que vocês fizessem logo para poder tirar as dúvidas, tá bom? E aí, vamos lá. Alguém tem mais alguma dúvida da aula anterior? Só para saber mesmo, quais são as unidades que compõem o sistema de abastecimento de água? Deixa eu abrir aqui minha lista. Ana Clara, se você estiver por aí. Ana Clara está aí? Não? Oi, tô sim. Oi. Lembra quais são as unidades que compõem o sistema de abastecimento de água? Não, lembro não. Lembra não? Peça ajuda aí a algum colega. Quem quer ajudar? Eu posso ajudar, professora? Quem quer ajudar, Clara? Pode, diga aí, por favor. Captação. Pode pescar, viu, gente? Captação. Deixa eu ver o que eu estudei aqui direitinho. Captação, adução. Quem é que tá falando, gente? É Damaris. Oi, Damaris. Você é de onde, Damaris? Eu sou de Brumado. Brumado, que tem um sotaque diferente do pessoal daqui. Vá, gostei. Captação, adução. Aí passa, no caso, pelo o sistema de tratamento mesmo.
E depois vai tratamento isso para o reservatório e a distribuição. Se eu me enganei em e alguma a das etapas. distribuição. Pronto, é isso mesmo. Aí nesse caminho a gente tem as adutoras, né? De água bruta, de água tratada. Essas adutoras, como a gente viu, podem ser por gravidade, por recalque ou adutoras mistas. E depois, né, a gente tem o sistema de produção da água, o sistema de tratamento da água e o sistema de distribuição, reservação e distribuição da água. Hoje o que a gente vai falar é exatamente desse sistema de distribuição. Nós vamos ver como é que essa água é distribuída e a gente vai ver os tipos de rede de abastecimento e como é que a gente faz o dimensionamento, basicamente como é que a gente determina os diâmetros e as pressões nessa rede. Alguém pediu a palavra? Eu pedi, Jefferson. Deixa eu te falar aqui, Diga, professor. Jefferson. Não consegui entender direito quando era misto, que era conduto forçado e o conduto livre, e o misto do outro. Quando uma adutora, um trecho, sim. Quando um trecho dela, pronto, aqui em Cruz das Almas, imagina uma adutora que venha, a água da gente vem de Cabaceiras, São José, enfim. Para a água chegar aqui, não dá para vir por gravidade, porque lá é mais baixo que aqui. Então, essa adutora, um trecho dela, ela vai ser por conduto forçado, e até chegar a um certo nível, né, até chegar a uma certa altura, aí a partir dessa altura, ela funciona por gravidade. Então, na mesma adutora, eu tenho um trecho conduto forçado e um trecho gravidade. Tá? Não precisa que a adutora inteira seja conduto forçado, não. Nos reservatórios em casa, normalmente a gente dimensiona a bomba para que o trecho inteiro, né, a tubulação inteira do reservatório inferior até o superior, seja conduto forçado. Mas isso geraria gastos muito grandes de energia elétrica. Então, se dimensiona para ter um trecho forçado e um trecho livre. Certo? Então, vamos lá. Gente, na aula de hoje, como eu falei, né, nós veremos a rede de abastecimento e o material bibliográfico para essa aula que a gente vai usar é basicamente essa apostila aqui, tá? Também já está disponível, uma apostila da Universidade Federal de Campina Grande. A gente não vai estudar toda essa apostila, só são 2 capítulos, então preste atenção. Não lembro se são capítulos 9 e 10. E também algumas figurinhas eu peguei de aulas que eu encontrei na internet, tá bom? Aí eu coloquei o link aqui na apresentação, mas não é necessário que vocês acessem, não. É só para vocês saberem de onde eu tirei, tá? Então, quais são os tipos de rede de distribuição que nós temos? Lembrando, rede de distribuição é o conjunto de tubulação que vai desde o reservatório da Embasa, né, o reservatório da concessionária, até chegar nas casas da gente, não no nosso reservatório, mas até chegar no nosso ramal, tá? No ramal domiciliar. Então, nós temos 3 tipos de rede, né? A rede ramificada, a rede ramificada é uma rede mais simples, em que eu tenho um duto principal aqui, e ela ramifica para os lados, ambos os lados. E o escoamento nessa rede ramificada, ela é um escoamento unidirecional. Então, a água só percorre um único caminho, tá? Então, para a água chegar nesse ponto aqui, ela só percorre esse único caminho. Na rede malhada, as tubulações formam um circuito fechado, tá? Então, por exemplo, para a água chegar nesse pontinho aqui, ela pode vir do reservatório ou por aqui, ou pode vir do reservatório por aqui. Então, é um escoamento bidirecional. A água pode chegar a alguns pontos por 2 caminhos diferentes, tá? E a rede mista é quando eu tenho as 2 configurações anteriores. Então, essa rede aqui é uma rede que eu tenho esses trechos aqui ramificados, com escoamento unidirecional, e esses trechos aqui
eu tenho redes malhadas ou redes em anel, tá? Essas figurinhas aqui eu peguei desse site, EOS Consultores, mas tem no material bibliográfico que eu disponibilizei para vocês, tem figuras parecidas com essa, tá? Quais as vantagens dessas redes, gente? As vantagens e desvantagens. As redes ramificadas, os investimentos, para fazer uma rede desse tipo, os investimentos são menores, porque os diâmetros são menores, mais econômicos. E o cálculo para dimensionar essa rede é bem mais simples, como a gente vai ver hoje. A desvantagem dessas redes é que elas só são aplicáveis ou para redes de irrigação ou para sistemas muito pequenos, condomínios muito pequenos, tá? Para uma cidade, mesmo cidade de pequeno porte, é mais interessante que eu tenha rede malhada, porque nessas redes ramificadas, como a distribuição da água é um escoamento unidirecional, se houver uma avaria em qualquer ponto, vai se interromper todo o fornecimento da água a jusante daquele ponto. Já nas redes malhadas, não. Eu posso interromper o fornecimento de água só daquele anel, tá? Então, esse escoamento bidirecional, ele permite percursos alternativos, né? Que a gente chama de manobras na rede, para que se possa fazer manutenção preventiva, corretiva na rede, sem desabastecer a cidade inteira. Ok, gente? Alguma pergunta até agora? Tudo tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, vamos começar. Todo mundo pegou o caderno? Caio pegou o caderno, Tayana. Agora a gente vai... Pegaram, né? Agora a gente vai precisar, tá, gente? Então, o nosso primeiro dimensionamento vai ser de uma rede, vai ser pelo método do seccionamento fictício. O que é isso? Lembra que eu falei que existem redes malhadas e redes ramificadas. Nas redes ramificadas, o método de dimensionamento é mais fácil. Só que eu posso ter uma rede malhada como essa, uma rede em anel, e fazer um seccionamento fictício. De maneira fictícia, fazer um barramento aqui nessa rede, como vocês estão vendo aqui, eu estou fazendo um barramento na rede, e aí é como se eu ramificasse essa rede, abrisse essa rede, e aí o escoamento, que era bidimensional, para a água chegar nesse pontinho, ela poderia vir ou por aqui, ou por aqui. No momento em que eu faço um seccionamento, eu impeço o escoamento bidimensional. Então, agora vai ser o escoamento, aliás, bidimensional. Vai ser um escoamento unidimensional. Então, a água, para chegar nesse ponto aqui, ela só pode vir por aqui. E para chegar nesse ponto, só pode vir por aqui. Eu barrei aqui ficticiamente, né? Isso não existe fisicamente, mas só para a gente fazer os nossos cálculos, tá? Então, a gente vai fazer o dimensionamento dessa rede aqui. Na prática, gente, quais são os dados que a gente tem? A gente tem as dimensões as distâncias, né? O tamanho da tubulação e tem as cotas do terreno. Essas cotas são muito importantes para a gente dimensionar, para a gente determinar qual é a pressão na rede, tá bom? Então, se você for fazer na prática um dimensionamento de uma rede de abastecimento, os dados que vocês vão coletar em campo são esses. O tamanho, né, o comprimento das vias por onde vai passar a tubulação e as cotas. E também, nesse caso aqui, a gente tem um consumo pontual, tá? Aqui a gente está prevendo que vai ter, por exemplo, a indústria que precisa, que tem essa vazão aí de 2 litros por segundo, uma vazão pontual, a gente precisa determinar se houver nesses consumos pontuais, mas se não tiver, aqui ao longo imagine que aqui são ruas, tá? Aqui ao longo das ruas, o que a gente vai ter é um
consumo distribuído, tá? Aqui a gente vai ter diversas casinhas que vão estar retirando vazão, vão estar retirando água dessa tubulação. Então, o que eu quero que vocês façam, e a gente vai fazer junto na aula de hoje, é dimensionar o diâmetro dessa tubulação aqui, empregando essa técnica do dimensionamento fictício para essa rede aqui esquematizada, sendo que são conhecidas nessa rede esses coeficientes K1 e K2. Em hidráulica, vocês viram isso, gente? Esses coeficientes de majoração da vazão? Esse coeficiente é de perda? Não, não é de perda, não. Não viram isso, não, né? Se vi, tem tempo, professora, porque eu peguei hidráulica. Faz tempo. Tá? Então, o que é isso? Tá? A gente vai precisar determinar a vazão que vai ser necessária, a vazão que vai ser utilizada ao longo da rede, e para isso a gente precisa majorar a vazão de consumo. Deixa eu dar um exemplo. Você sabe quanto de água você consome por dia? Quem falou agora foi Matheus? Foi Luan. Luan, quanto de água, qual é a sua demanda de água por dia? Você tem ideia? Não tenho ideia, não. Eu lembro que na escola já fiz um cálculozinho rápido que é um valor absurdo. É um valor absurdo, é? E olha que você nem tem cabelo. Certo. Alguém tem ideia de quanto de água a gente consome por dia? 150? Vai pegar a quantidade que vem de litros no mês e dividir por pessoa? De 150 a 200, professora, não? Isso, no mínimo, né? Esses são os valores básicos que a gente usa, né? 150, 180, 200 litros por dia. Por habitante, né? Por pessoa por dia. Tá? Então, aqui na minha casa, que somos 5, seria uma caixa de 1.000 litros por dia, o consumo. Lembrando, gente, que esse consumo é o consumo médio, porque vai ter dias em que a gente vai consumir mais água, né? As meninas que têm cabelo comprido, não sei se tem algum menino de cabelo comprido aí, mas quem tem o cabelo comprido sabe que no dia que vai lavar cabelo, é um consumo de água danado, né? No dia que vai lavar roupa, se consome mais água. Quem tem piscina, pois é, quem tem piscina em casa, no verão vai encher a piscina, vai tomar mais banho, enfim. Quem tem jardim. Então, tem esses consumos, tem essa variação, né, ao longo do ano, mas tem variação também durante o dia. Não sei vocês, mas eu, durante a madrugada, não consumo água nenhuma. Fica tudo parado aqui em casa. Tá? Tem gente que durante a madrugada vai cozinhar, enfim, vai lavar roupa, aí pode ter algum consumo. Mas esse K1 e K2 são coeficientes que vão traduzir essa variação que o consumo de água tem durante o dia, né, ao longo do dia. Então, tem a hora de maior consumo durante o dia, normalmente é no início da manhã, digamos, 7, 8 horas da manhã, quando a gente está levantando e fazendo o nosso asseio, mas tem também o dia de maior consumo durante o ano, né? Que normalmente é no verão que a gente utiliza mais água. Então, esse K1 e K2 são coeficientes para majoração do consumo de água. Esse Qzinho aqui é exatamente a demanda de água que se utiliza para cálculo. Normalmente se usa esse valor, 200 litros por habitante dia. Em alguns lugares vai ser maior, outros lugares vai ser menor, mas é um dado que é muito utilizado. E esse P aqui é a quantidade de pessoas que estão distribuídas aqui nessa rede, tá bom? C é o coeficiente de rugosidade dessa tubulação aqui. E a gente tem que dimensionar a rede sabendo que esse reservatório tem que oferecer uma pressão mínima, uma pressão tal que a pressão mínima da rede seja de 10 metros de coluna d'água. Ou seja, a gente vai dimensionar
para que ninguém precise botar bomba na sua casa, tá bom? Para que a água consiga chegar no reservatório sem precisar de bombeamento, como deveria ser em todos os lugares, mas não é isso que acontece em quase lugar nenhum. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês rapidamente qual é o passo a passo que a gente vai fazer, mas não se preocupem que a gente vai fazer, eu vou dar tempo para que vocês calculem, tá? Então, aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer é, aqui está passo zero, porque a nossa rede é malhada, tá? Se a gente já estivesse com uma rede ramificada, não precisaria fazer essa transformação, transformar a rede malhada em uma rede ramificada, não precisaria fazer o seccionamento fictício. Aqui, como a rede é malhada, eu estou fazendo aqui um seccionamento nesse local aqui para transformar essa rede em uma rede ramificada. O segundo passo é numerar os trechos da jusante para montante. Todo mundo lembra o que é jusante e montante, né? Quer dizer, montante e jusante. Lembra? Então tá, então a gente vai, aqui é a montante da nossa rede e aqui é a jusante da nossa rede. Então a gente vai numerar os trechos de jusante para montante. Professora, não, peraí. Sim. A jusante é o que vem antes, montante é depois. Não, montante é o monte, é primeiro. Ou seja, o que está acumulado. O montante vai ser o começo e a jusante vai ser o final. Então a gente vai numerar os trechos daqui para cá. Do fim para o começo. Sim, que vai começar do fim para o A gente vai começar do fim, igual... minha mãe disse que é trabalho de preguiçoso. Antes de começar o trabalho, já pensa no final como é que vai ser. Aí, como é preguiçoso, desiste, porque acha muito trabalhoso. Mas nesse caso, a gente vai começar do final para o começo, tá? Por que do final para o começo, gente? Porque aqui no final a gente sabe quais são as vazões. A vazão aqui no final é zero, porque acabou o abastecimento, é o fim da linha. Então, a vazão é zero. Por isso que a gente começa do final. Depois, a gente vai colocar na tabela o comprimento de cada trecho, que aqui é muito fácil, né? A gente já tem os valores colocados, mas na prática vocês vão pegar aí o mapa da cidade e medir. Hoje é tudo mais fácil que vai fazer no AutoCAD mesmo, tirar essas medidas dos comprimentos de cada trecho, né? Em planta, mas aqui eu já coloquei para vocês os valores. Aí a gente coloca esses valores, né, na planilha, e a planilha é essa aqui, tá bom? Então, o que eu quero que vocês façam agora é copiar essa planilha, tá, gente? Pode não parecer muito tecnológico, mas é a melhor coisa que a gente tem para fazer é escrever, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem a planilha do jeito que tá aí. Tá? Essas colunas, trecho, extensão, vazões, aqui era para... Isso aqui tudo é vazão, tá, gente? É vazão de jusante, em marcha, montante e dimensionamento. Então, essas 5 são vazões. E a última coluna que a gente tem é a coluna de diâmetro, ok? Ok. Então, copiem aí, por favor. E quando terminarem, me avise. 3 minutos para vocês fazerem isso. Marina, você colocou aqui no comentário V, mas eu não sei sobre o que você está comentando, porque eu só estou vendo o chat agora. Ela falou que em hidráulica havia o K1 e K2. Ah, obrigada. Em hidráulica, obrigada. Isso, os coeficientes. Ok, Marina.
Copiei já. Copiou? Álvaro Conrado. É Álvaro. Luan, é Luan. Ah, perguntar quem é você, Álvaro? Certo. Tem muita gente. Luigi Matos. Quem é Luigi? Ou Luigi, não sei se é italiano. Sou eu, é Márcio. Ah, não Porque mudou meu irmão sozinho, usou meu computador hoje. Sim, então, é porque eu fiz a chamada agora, tá, gente? E aí, deixa eu ver qual foram os nomes que apareceram. Para eu fazer aqui essa. Michele. Não, mas não apareceu. Não apareceram esses nomes diferentes, não. Álvaro e. Não, apareceu, Álvaro Conrado. Quem é Álvaro Conrado mesmo? A Luana, né? Oi, eu não sei por que meu perfil mudou sozinho aqui. Vou tentar mudar aqui. Não, tudo bem, eu só estou fazendo a correção aqui. Álvaro muitas pessoas já usaram, aí ficou gravado. Certo. Álvaro Conrado é Luan. E quem foi o outro que está aí também? Luigi. É porque meu irmão tem aula de manhã. Não tem problema não. Quem é mesmo agora que está falando? Márcio Emanuel. Márcio. Luigi, pronto. Luigi é Márcio. Pronto, é só para eu depois me lembrar. Mas não precisa tentar corrigir, mudar nada não. E aí, gente, todo mundo já fez? Já sim. Já, né? Alguém quer que eu espere? Eu, então vou esperar 30 segundos. Tan, 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 tan. Vamos lá. Chat, já. Tarcísio, já. Professora, uma dúvida. Pois não. O próximo semestre vai ser online também ou não? Porque o professor Luciano estava falando que ele acha que vai ser remoto também. Matheus, eu não faço ideia. Você está querendo desistir para esperar para o próximo? Não, porque... Não desista não, gente. Não, desistir não. Matheus, eu não faço... mesmo. Olha, eu não faço ideia. Não faço mesmo. Faz muito tempo que que eu não participo de nenhuma reunião, assim, para saber como é que estava. Eu sei que, assim, o meu posicionamento é muito diferente da maioria dos professores. Né? O pessoal acha que realmente a gente tem que esperar uma vacina para poder voltar. Eu não vejo como isso vai acontecer a curto prazo. E aí eu não sei até que ponto vale a pena, sabe, essa espera toda, porque eu não sei vocês, mas eu, assim, estou totalmente fora de ritmo para fazer as coisas. Verdade. Então, e assim, está tendo um prejuízo muito grande, né, de aprendizado e tal, de evasão, tem muita gente desistindo e tal. E ainda há uma confusão sobre se esse negócio de realmente estar todo mundo em casa, se é realmente a melhor solução. Enfim, eu já ouvi falar que aqui em Cruz das Almas, em outubro, as escolas, né, de criança vão voltar. Não sei se isso é verdade, eu não sei se vão mesmo. Mas, enfim, eu sei que a universidade é uma característica bem diferente, porque tem muita gente de fora, tem muito professor idoso, enfim, mas eu não sei. Tem vários fatores aí. Tem vários fatores. Eu só sei de uma coisa, para mim, do jeito que está, não está bom. Mas... Acho que para ninguém. Pois é. Para ninguém, professora. Pois é, né, Marina?
Aqui voltou e a população cancelou o prefeito? Como assim, Damares? Acho que as aulas, não? Como é que a população cancelou o prefeito? Os pais não mandam os filhos. Sim, entendi. Uma espécie de boicote, né? Isso, agora tá querendo fazer o impeachment do prefeito. Eita, onde é a cidade? É isso? Brumado, Bahia. Brumado, Bahia. Quantos casos teve em Brumado, Bahia, Damares? Professora, teve uma época que tava 1.500, mas a maioria, tipo assim, já tá tudo curado, entendeu? Sim, então, pois é. E óbitos foi assim, também pegou, morreu, foi? É igual a ebola? Não, aqui morreram bem menos. Eu não sei dizer assim com precisão, entendeu, professora? Uhum. Mas veja, gente, eu não assisto televisão. Então, eu não fui. Outro dia estavam falando em como era? Terror vírus, medo vírus, sei lá, uma coisa assim. Então, eu não fui contaminada por esse vírus do terror. Mas, às vezes que eu estou assim, em alguma clínica, algum lugar que eu vejo a televisão ligada, fazem um terror tão grande que realmente eu acho que se eu assistir televisão, eu não deixaria meus filhos voltarem para a escola, não. Porque o terror é muito, muito, muito grande que fazem. Assim, realmente, do jeito que falam, parece que é igual a ebola. Pegou, morreu. Professor, aqui parece que não tem nada. Como é, Matheus? Na minha cidade parece que não tem nada, tá tudo aberto, os bares, praia, tudo. O Matheus já começou falando dos bares, por que será, né? Pois sério. Matheus. Até show ao vivo já. Já? Eita, haja aglomeração. Pois é, mas vamos lá que vamos fazer o dimensionamento, que eu acho que nem vai dar tempo. Mas não der tempo, gente, tem problema não. Sexta-feira que vem a gente faz o outro, tá? Vamos fazer as coisas no tempo que dá certo. Quem queria falar, fale aí. Eu não entendi um pouco essa numeração. Tipo, 1, 2, 3, 4. Tem que numerar da jusante a montante, mas, tipo, eu não entendi por que essa ordem. Porque, tipo, 4 pontos do 3. Porque ele certo. Pronto. A dica que ele dá. Gente, se você numerar do começo para o final, não tem problema, não. Vai dar certo. Matematicamente vai dar certo. Só o que é a questão é que quando você numera assim, ó, 1, 2, 3, e a gente vai fazer esses jogos aqui de saber quem é vazão de mutante e quem é vazão de jusante, é muito mais lógico você pensar que a jusante de 2 é a mutante de 1. Entendeu? Do que se a gente fizesse o contrário. Entendeu? Poderia repetir, professora? Posso. Vamos fazer o seguinte, eu não vou repetir, não. Acreditem em mim, confiem em mim, que vai dar certo assim. Aí depois que a gente fizer essas vazões, eu explico por que é melhor assim. Certo? Só confiem aí cegamente de que é melhor numerar os trechos assim, do final para o começo. Aí depois eu explico por que assim é melhor. Tá? Então, todo mundo já copiou isso aqui, né? E aí vocês estão vendo que, só para eu ter certeza, tá todo mundo vendo o meu ponteiro aqui, o meu laser? Sim. Sim, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o trecho 1. Quem é o trecho 1? É esse trecho aqui que tem extensão de 200 metros. Quem é o trecho 2? É esse aqui de 300 metros. O trecho 3 é esse... O 4 é esse, o 5 é esse, o 6 e o 7, ok? O 7 é esse trecho do reservatório até o início da distribuição, tá? Imagina que esse reservatório está aqui em cima desse montezinho, um desnível aqui do reservatório para cá de 10 metros, tá? Então, o reservatório está lá no alto da cidade. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer, tá, gente? A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar as taxas de distribuição em marcha. O que é essa distribuição em marcha? É a vazão distribuída ao longo aqui dessa tubulação, tá? Então, a gente calcula essa vazão em marcha. Pronto. Deixa eu só passar aqui bem rapidinho, depois eu volto. Depois de calcular a vazão em marcha,
Aliás, depois de calcular a taxa de distribuição em marcha, a gente calcula a vazão em marcha. Depois que a gente calcular a vazão em marcha, a gente calcula a vazão em montante e depois a vazão fictícia. Então, e a partir dessa vazão fictícia ou de dimensionamento é que a gente determina o diâmetro, ok? Então, vamos por partes. Então, todo mundo já viu aqui essa tabela, a gente vai começar a preencher essa tabela. A gente começa a preencher a tabela pela vazão em marcha, tá? Quem é que vai ser a vazão em marcha? Vai ser igual a taxa de distribuição em marcha vezes o comprimento do trecho. E como é que a gente determina a taxa de distribuição em marcha? É uma taxa só para toda a rede. Essa taxa vai ser igual a vazão, consumo per capita, vezes o tamanho da população, vezes aqueles coeficientes K1 e K2, dividido por 86.400 vezes L, sendo que L é o comprimento do trecho onde há distribuição de água. Se vocês olharem aqui na nossa figura, aqui o reservatório está aqui em cima, a água desce para cá e provavelmente, aqui não está dizendo claramente, mas provavelmente só há distribuição de água a partir daqui. Daqui para cá é só um cano levando água, mas não há rede, não há ramais domiciliares dessa tubulação. Então, não há distribuição em marcha aqui. A distribuição em marcha começa aqui. Então, são esses trechos aqui que têm distribuição em marcha, ok? Então, eu gostaria que, por favor, vocês me dissessem quanto é que dá aí o valor da taxa de distribuição em marcha, do TA. Ô, Pro, será para repetir o que é L mesmo, que eu não entendi direito. L é o comprimento da rede. Voltando aqui, L é o comprimento da rede. Por onde é que a água vai passar? Por aqui, certo? Por essa tubulaçãozinha aqui. Só que, veja, a gente está calculando uma taxa de distribuição. A água aqui é de distribuição em marcha, ou seja, cada residência vai puxando, vai tendo a sua ligação, certo? Provavelmente, nesse trecho, no material isso não está explicado, então por isso que eu estou dizendo que provavelmente. Nesse trecho aqui, não há ligação não há ramal residencial, tá? Penso que o reservatório está lá a 110 metros, aí ele tem uma tubulação, né, descendo, até chegar um ponto em que tem a primeira casa consumindo, puxando água. Então, essas casas não estão aqui, elas começam a ficar por aqui, certo? Começam daqui. Então, por isso que esse trecho aqui não entra no L. É só onde há distribuição de água. É por isso que deu 1.800. Confirme para mim. Deixa eu colocar aqui a figurinha. O L, gente... O valor do L vai ser a soma de todos esses trechos. Dos trechos onde a água está sendo distribuída, onde está havendo distribuição em marcha. O que é distribuição em marcha? São trechos da rede onde há ligação de ramal predial, de ramal residencial. Ok. É 1.800 mesmo. 1.800, conta com esse pedacinho aqui? Não, 1.800 sem ele. E sem ele. Por quê, gente? Porque nesse pedacinho aqui não tem... Veja que aqui é um desnível bem grande, né? Tá? Vem de 110 para 100. Isso aqui provavelmente é um elevado na cidade, né? Um lugar bem alto, em que colocou o reservatório lá exatamente para a água poder chegar até o ponto mais distante da rede por gravidade. E aí, nesse trecho aqui, que a água tem a tubulação, mas não há ligação de casas a essa tubulação. Só a ligação a partir daqui, tá? A partir do trecho 6. Trecho 3 e o trecho 6. Então, todo mundo calculou aí o TA
Deu esse valor aqui? 0,02. 0,02 litros por segundo por metro, tá? Uma vazão por metro. Uma vazão linear. Então, a partir desse valor de TA, a gente consegue calcular a vazão em marcha. Então, para cada trecho, a vazão em marcha vai ser TA vezes a extensão do trecho. Então, se a gente multiplicar 0,02 por 200, vai dar 0,4 litros por segundo, ok? Continuando, vamos determinar a vazão de montante. Esse SM é o quê? Qual a unidade da vazão? Litros por SM? É litro por segundo por metro. Faltou um ponto aqui. É por segundo metro. Aí, quando a gente multiplica o TA pelo comprimento, fica só litro por segundo. Entendi. Certo? Certo. Vamos lá. Então, a gente vai determinar a vazão de montante. Quem é que vai ser a vazão de montante, gente? Deixa eu voltar para cá. Ixi. Estamos fazendo o trecho 1, certo? A vazão de jusante, aqui a vazão no final da rede vai ser 0, certo? Aqui aqui não tem mais casa. A gente considera que aqui no final não tem casa. Então, não, a água parou, a água só foi até ali. Então, a vazão de jusante é 0. Aqui também no trecho 5, a vazão de jusante vai ser 0. Quem é que vai ser a vazão de montante do trecho 1? Multiplicar pelo tamanho do trecho 1, né? Vai ser a vazão de jusante mais a vazão em marcha. Certo? Certo. Mais a vazão em marcha. A vazão no trecho a vazão de jusante no trecho 2 vai ser quem? A do montante anterior. Exatamente. A jusante do trecho 2 vai ser igual a montante do trecho 1. E aí, quem é que vai ser a vazão de montante do trecho 2? A soma dos anteriores. A jusante do trecho 2 mais a vazão de marcha do trecho 2. Certo? Então, é por isso que é bom nomear os trechos do fim para o começo. Porque senão ficaria montante do trecho 2 igual a jusante do trecho 4, uma coisa assim bem... Ou a jusante do trecho 3, que é um trecho posterior. Aí poderia confundir a mente da gente. Mas é só por isso que faz essa nomeação do final para o começo. Ok? Então, vamos lá. Fizemos aqui a vazão de montante como sendo a vazão em marcha mais a vazão de jusante. E quem é que vai ser a vazão fictícia? Tá, gente? A vazão fictícia vai ser a semissoma, né, ou a média das vazões de montante e jusante. Então, se a gente fizer a média entre a vazão de montante 0,40 e a vazão de jusante 0, a média vai ser 0,2. Então, é essa vazão de dimensionamento aqui que a gente vai usar para determinar o diâmetro, tá? O diâmetro do trecho, a gente vai usar essa vazão de dimensionamento. E como é que a gente vai determinar essa vazão? Peraí, eu não estou conseguindo acompanhar, não. Eu estou em vazão de montante ainda. Tipo, certo. Vazão de montante é a vazão em marcha mais a vazão de jusante. Sempre vai ser isso, a vazão de um trecho, né? A vazão de montante dela é a vazão de jusante mais a vazão em marcha. E a fictícia? A fictícia ou a vazão de dimensionamento vai ser a média entre vazão de montante e vazão de jusante. Professora? Oi. A vazão de jusante no ponto 1 sempre vai ser 0, né? Nesse caso, sim. Nos fins de rede, sempre a vazão vai ser 0. Mas se você for olhar aqui... Eita. Mas se você for olhar aqui no trecho 3, a vazão de jusante dele não vai ser 0. Eu tenho um ponto aqui. Tá? Eu poderia colocar um ponto, uma vazão pontual no final da rede.
Aí a vazão não seria 0. Mas aqui, nesse caso, no trecho 1 e no trecho 5, a vazão de jusante vai ser 0. Ok? Então vamos lá. Ô, professora, a vazão o dimensionamento, no caso, tu falou que é o quê? Que é a montante mais a marcha dividido por 2, né? Não. Dimensionamento vai ser montante mais jusante dividido por 2. Ah, tá. Certo. Desculpa, eu devia ter botado essa formulazinha, né? Mas vocês coloquem aí, tá, gente? Esse dimensionamento aí que a gente vai usar é do trecho... A gente tá falando do trecho 1, Trecho 1, certo? Aí, gente, a partir dessa vazão de dimensionamento, a gente coloca qual é o diâmetro, tá? A gente determina o diâmetro do conduto. Esse diâmetro, a gente utiliza essa tabela que está aí no material, na apostila do professor Medeiros Filho, tá? Então, para um tubo, tá? Uma tubulação que tem um diâmetro de 50 milímetros, ele comporta uma vazão de até 1,17 litros por segundo, certo? Então, é por isso a gente, como a nossa vazão deu 0,2, foi, né? Então, a gente pode usar aí o diâmetro de 50 milímetros. Veja que é uma rede bem pequenininha, tá? Depois que a gente calculou o diâmetro, todo mundo entendeu, né? Como é que calculou o diâmetro? No caso, esse é o diâmetro mínimo? Sim, sim. 50 vai ser o diâmetro mínimo. Tá, gente? Quando os valores ficarem assim, próximos, por exemplo, se a gente fizer um cálculo aqui, aí deu... A nossa vazão de dimensionamento deu 2,9. Aí a gente já pensaria, vai precisar de um diâmetro de 100. Aí é bom a gente usar a equação da continuidade, né, adotando uma velocidade aí de 1 metro por segundo para ver se pode deixar essa vazão, pode deixar esse diâmetro de 75, tá? Mas a gente faz isso depois. Vamos devagar. Agora a gente vai adotar o diâmetro simplesmente por essa tabela. Aí a gente precisa calcular a perda de carga do trecho, tá? Essa perda de carga, gente, vai servir para a gente calcular depois a cota piezométrica e a pressão disponível. Lembre que para dimensionar a rede, a gente precisa fornecer duas informações. A primeira é o diâmetro da tubulação e a segunda é o nível de tomada de água. Então, tá? Hidrologia, você entra na equação com segundo e sai em tonelada por centímetro. Umas coisas bem assim, que a Andrea não me escute. Mas hidrologia tem esse negócio, né? De entrar numa unidade e sair em outra. Hidráulica não, a gente tem que entrar com as unidades certinhas, tá? Então, aqui vai entrar, se entrar em milímetro, aqui vai entrar em metro cúbico, tá? E aqui vai entrar em metro. Então, tem que usar as unidades homogêneas, tá? Então, para o nosso trecho, gente, o C, o coeficiente de rugosidade é 140,
o diâmetro foi de 50 milímetros, a vazão 0,02 litros por segundo, então a gente tem que transformar em metros cúbicos por segundo, e o comprimento de 200 metros. Todo mundo desse valor aí, eu já dei a resposta, mas calculem aí. Na minha calculadora deu 0,79, aí a gente arredondou aí para 0,079. Vamos ver aí se todo mundo conseguiu. Michele, deu certo? Eu tô aqui batendo ainda na calculadora, professor. Ó, esse negócio da pandemia, o pessoal desaprendeu a usar calculadora. Mas não tem problema, deve ter algum curso no YouTube para se lembrar a usar a calculadora. Damaris, deu certo? Tô lutando aqui no celular, professora, porque eu não tô com a calculadora científica aqui. Gente, celular não é calculadora. Vamos usar as ferramentas. Tô brincando, Damaris, com você, mas é verdade, viu? Na prova, gente, usem a calculadora que fica mais fácil. É isso, professora, que eu deixei lá em cruz. Foi? Vou pegar para você. Obrigada, não devia ser dessa. Correio tá funcionando? Nem sei. Ainda não. Damaris, como é que você vai fazer a prova, criatura, sem calculadora? Rapaz. Vou dar um jeito. Certo. E aí, gente, chegaram no... Vocês usaram esses números, essas casas decimais todas? 643? Sim. Certo. Não sei, talvez minha calculadora seja diferente da de vocês. A minha deu 0,079. Mas eu não vou refazer agora não, tá, gente? Alguém aí... Não, que você me confundiu, pronto, porque eu deu 00709. Isso, a senhora pode ter confundido. Talvez. Se bem que eu acho que eu fiz tudo isso no Excel. Eu me lembro de ter feito na calculadora e eu achei ter dado certo, mas eu fiz tudo no Excel porque fica mais fácil de copiar aqui para colocar na apresentação de vocês. Mas é nessa ordem de grandeza, tá, gente? A perda de carga aí é bem pequenininha. Nessa ordem aí, 0,08 ou 0,07 metros. Tá bom? Todo mundo chegou nesse valor? Sim. Sim, né? Então vamos continuar. Depois, gente, que a gente calculou a perda de carga, aí a gente vai começar, tem que calcular a perda de carga de todos, né? De todos os trechos. Aí a gente vai começar a determinar as pressões, tá? Aí aqui pode dar mais uma confusãozinha, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Por que não está indo? Deixa eu mudar aqui meu ponteiro. Bem, era para ir aqui, mas não está indo para vocês. Tá, depois vai, então. Depois que calculou a perda de carga, a gente vai determinar, vai escolher um ponto e vai dizer que nesse ponto a pressão vai ser de 10 metros de coluna d'água. A maioria das concessionárias no Brasil adota esse valor. Tem alguma no sul, eu não sei se é em Curitiba, não me lembro, que adota 20 metros de coluna d'água. Mas aí é uma coisa bem específica deles lá, porque a cidade, eu acho que no plano diretor, por causa, né, para questões arquitetônicas, queria que as casas fossem mais, tivessem um telhado mais elevado, enfim. E aí eles colocam uma pressão maior, mas pelo menos na Bahia e no Rio Grande do Norte, a pressão que se requer das concessionárias é de 10 metros de coluna d'água. E aí, no nosso exercício, a gente vai considerar que o trecho
Mais desfavorável, assim, o trecho mais distante é esse trecho 1, tá? E aí a gente vai colocar que a montante do trecho 1, a pressão disponível tem que ser 10 metros de coluna d'água. Depois que a gente determinou essa pressão disponível, nesse ponto mais extremo, como a gente tem as cotas do terreno, aí a gente consegue calcular as cotas piezométricas, usando essa relaçãozinha, tá? A cota piezométrica a jusante vai ser igual à cota piezométrica a montante menos a perda de carga, né? A água, ao longo da tubulação, ela vai perdendo carga por causa do atrito, né? Da rugosidade com a tubulação. Então, a cota piezométrica jusante vai ser igual a montante menos a perda de carga. E aí, depois disso, a gente vai simplesmente preenchendo aí os quadrinhos com as pressões disponíveis, a jusante e a montante, sabendo que a cota piezométrica jusante vai ser igual à cota do terreno, a jusante, menos a pressão disponível, a jusante. Sim. Certo, gente? Então, copiem também essa relaçãozinha que a gente vai usar daqui a pouco. Copiaram a anterior? Vou considerar o silêncio. Ô, volta a anterior, só faltou a... A anterior não. É Luan, né, que tá perturbando, Luan. A anterior não. Pois tá aí, copie. Outro dia eu recebi um memezinho dizendo que essas aulas online parecem sessão espírita. O professor fica só perguntando, tem alguém aí? Vocês estão entre nós? Realmente eu me sinto assim, só olhando para a tela e perguntando se tem alguém aí. É a próxima forma. Pois é. Mas vamos lá. Pronto, pode pular para a próxima. Pronto, então a próxima é a relação entre cota piezométrica, cota do terreno e pressão disponível, tá? Aí vamos lá agora para a gente responder, tá? Agora é a segunda parte da tabela que vocês têm que copiar, tá, gente? Copiem só... Não copiem esses dados aqui, não, essa linha aqui, não, tá? Copiem só a tabela, tá? Trecho, cota do terreno. Aí a cota do terreno, a montante e a jusante. A perda era para ter mesclado tudo isso aqui. Ô, professor. Diga. Volta aí, por favor, rapidinho, só para eu copiar a última fórmula. E? Aí. Pronto, obrigado. Nada. Gente, vocês me veem ou só veem a minha apresentação? Vê tudo. A sua foto, o seu vídeo. Ah, estão me vendo, né? Minha foto não, minha cara se mexendo. É o rosto, é o vídeo. Certo, é porque às vezes eu fico assim gesticulando, certo é que vocês estão me vendo e não sei se vocês estão me vendo. Mas estão, só eu que não vejo vocês, né? Então vamos lá. Então, já copiaram aqui a tabela? Ainda não. Espera aí. Espero. Seu pedido é uma ordem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou acessar pelo celular para ver se eu vejo vocês.
Pronto, gente? Ainda não. Peraí, rapidão. Eita, desaprenderam a escrever também. Essa pandemia acabou com meus estudantes, rapaz. Ô, professora, essa parte de perdas dentro da planilha faz parte do cotas de terreno, né? Não. Era para eu ter mesclado aqui, ó. E eu não mesclei. Então ela não faz parte de nenhuma das duas. Não, na verdade, perdas era para eu ter colocado antes, tá? Não faz parte da cota do terreno, não. As perdas são, a gente calcula por aquela equação que usa o coeficiente de rugosidade, o comprimento do trecho. Pronto, gente? Aqui já. Pronto. Eita. Fazer um curso intensivo aí de caligrafia para vocês. Gente, deixa eu apresentar aqui esse rapaz. Pronto, dê boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu também tô bem desenhar. Certo. Só que quem consegue desenhar melhor é o papai. Eu vi ele até desenhando a cabeça do faraó, bem bom. Pronto, muito bem. Tchau. Acho que isso aí é uma planta. Gente, é assim. Pronto, então vamos lá. Vamos responder aqui essa primeira linha, tá? As perdas, essa coluna das perdas, a gente usa aquela equação lá de trás, certo? Para calcular as perdas, a gente precisa de ter determinado o diâmetro do trecho da tubulação. As cotas do terreno é só a gente transportar as informações que já estão aqui, tá bom? Então, no trecho 1, a jusante, o terreno está na cota 98 e a montante está na cota 99. Então, é só copiar. Aí, agora, vamos lá para o passo que a gente disse, que era determinar um ponto em que a gente vai colocar a pressão requerida na rede, né? Aquela pressão de 10 metros de coluna d'água, para que toda a rede, para que todas as residências tenham água subindo no seu reservatório superior sem precisar de bombeamento. Então, aqui a gente considerou que se a água chegar aqui, nessa cota 99, com a pressão de 10, todos os outros também vão conseguir chegar à pressão de 10. A gente vai calcular o resto para ver se deu certo mesmo, tá? Então, a gente tem aqui a pressão disponível a montante do ponto 1 como sendo 10, certo? Aí, agora, a gente vem... Opa! Aqui eu já estou... Professora, não. Por que aqui a montante não teria que ser a jusante 10, que é no final dele? Também fiquei com essa dúvida. Depende. Como aqui a jusante está mais baixo, não. Porque se a água conseguiu subir aqui... porque está mais baixo, é a altura. Mas se aqui fosse mais alto, se Tem que ser 10 aí. Se aqui fosse 100, aí ia ser aqui. Entendi. Certo? Pronto, então a gente colocou aqui que a pressão disponível é 10. Eu devia ter copiado as equações aqui, não copiei, então vou voltar. Então vamos lá, usando essa primeira equaçãozinha aqui, que é a cota piezométrica jusante. Então, a cota piezométrica jusante vai ser igual a cota piezométrica, a montante, menos a perda de... Não, primeiro a gente precisa da segunda equação, desculpa. A gente vai usar primeiro essa. Piezométrica jusante. A cota piezométrica vai ser igual
a cota piezométrica, ou a jusante a montante, né? Se a gente usar a cota piezométrica montante, vai ser a cota do terreno a montante menos a pressão disponível a montante, certo? Então, é o que a gente vai ter aqui. A cota piezométrica a montante, aqui, vai ser igual a cota do terreno a montante menos a pressão disponível. No caso... Que é 10. Certo? Então, a gente tem aqui a cota... Como é que a gente vai calcular aqui a cota piezométrica montante? Vai ser igual a cota do terreno mais a pressão disponível. Certo? Aí, por isso que... 109. 109. Então, agora eu já tenho a cota piezométrica montante, a pressão disponível a montante, certo? Aí eu preciso agora calcular é porque já está respondido aqui que não era para estar, né? Eu preciso calcular as cotas piezométricas e as pressões disponíveis. A cota piezométrica montante, a jusante, vai ser igual a cota piezométrica montante menos a perda de carga, certo? Então, 109 menos 0,08. E agora a pressão disponível vai ser igual a cota piezométrica a jusante menos a cota do terreno a montante. Então, é só fazer um joguinho com essas duas equações que a gente vai conseguir responder aí o restante dessa tabela. Ok? Professora, uma dúvida. A pressão disponível a jusante, como é que eu acho mesmo? Depende das informações que a gente tenha. Nesse caso aqui, como primeiro a gente determinou a pressão disponível, a gente adotou... Isso daí foi a que deu no enunciado, né? Que a pressão... Isso, a gente adotou que a pressão aqui vai ser 10, tá? Sim. Como eu tenho que a pressão aqui vai ser 10, e como eu tenho um dado da questão, que é a cota do terreno, então eu tenho quem é a cota piezométrica, certo? Sim. E a cota piezométrica vai ser a cota do terreno mais a pressão disponível. Ok? Pronto. Volta um pouquinho no slide, só para eu tirar uma dúvida em relação à fórmula. Isso, porque aqui no caso da jusante é menos, né? Então, sendo a fórmula da jusante é um valor negativo, a pressão disponível eu subtraio e do montante eu somo? Não. Vamos lá. É porque assim, vamos lá. Para achar, você está dizendo para achar aqui a pressão disponível? Isso. É porque quando eu coloco a pressão disponível aqui, vai passar para cá positiva e esse aqui vai passar para cá negativo. É isso, é porque a do montante, a senhora fez a cota do terreno mais a pressão disponível. Vamos lá. Calma. Todo mundo entendeu aqui como é que eu cheguei nesse valor da cota piezométrica a montante, né? Essa a minha dúvida. É porque a fórmula da jusante é diferente da montante? Não. É a mesma fórmula. Só que você tem que ver qual dado que você está usando. Para aqui, vamos lá. A cota piezométrica montante, a gente achou que vai ser a pressão disponível mais a cota do terreno, certo? Como montante. Isso, a montante. Aí, a partir daqui, eu calculo qual é a cota piezométrica a jusante. Sim. Que vai ser a cota piezométrica, a montante, menos a perda de carga. Pronto, achei. Ok. Agora, a pressão disponível aqui. Quem é que vai ser? A pressão disponível vai ser a relação entre a cota piezométrica e a cota do terreno. Isso. A primeira fórmula foi qual, professora? Que é a da montante, que eu só tenho aqui a da montante que envolve a jusante com a perda de carga. Certo. Eu acho que eu não anotei. Foram 3 ou foram 2 fórmulas? 2. É isso. Mas veja. Sim. É porque eu acho que ali só está cota, a montante
a jusante, só está a relação de jusantes. Mas é a mesma relação das montantes. Volta lá aquela palma, professora, por favor. Aqui de novo. A outra. Aí, a de montante tem essa. Certo. Sim, ó, gente. A cota piezométrica montante vai ser... Pronto, a cota piezométrica montante vai ser igual à cota piezométrica jusante mais a perda de carga. É só passar... Não é porque um é positivo, outro é negativo, é porque a relação é essa. Então, quando eu pego esse HF, veja, entenda fisicamente como é que funciona. Eu tenho aqui o meu, não sei se você está vendo minha mão, mas eu tenho aqui meu reservatório, né, com a cota, com a pressão disponível aqui, uma cota piezométrica aqui, e essa água vem para cá e vai perdendo pressão, vai perdendo. A cota piezométrica vai diminuindo. Diminui em função de quem? Da perda de carga. Então, a cota piezométrica jusante sempre vai ser menor do que a cota piezométrica montante, porque houve uma perda de carga. Sempre que a água passa por uma tubulação, vai haver a perda de carga por causa dos atritos com a tubulação, com a rugosidade da tubulação, se tiver uma curva, um joelho, enfim. Qualquer órgão acessório vai gerar uma perda de carga, certo? Aí, com isso, diminui a cota piezométrica. Mas isso, no caso, é uma relação entre a cota piezométrica jusante e a cota piezométrica a montante, do mesmo trecho. A minha dúvida foi na forma seguinte. Certo. Porque aí, né, eu tenho uma relação de que cota piezométrica a jusante é igual a cota do terreno a jusante menos pressão disponível a jusante. Certo. A fórmula que a gente usou aqui foi cota piezométrica montante é igual a cota do terreno a montante mais pressão disponível a montante. Sim, tá certo. Ah, tá certo. Realmente é mais. Então, no caso da jusante, eu vou ter uma subtração, enquanto que na montante eu vou somar. Não, vai ser a soma. Eu acho que eu escrevi aqui errado. Porque aqui, ó. Cota piezométrica montante. Aqui, a pressão. Como foi que a gente. Essa pressão a gente adotou, certo? 10, mas se a gente fizer cota piezométrica montante menos. Isso aqui na tabela tá uma soma. Menos a montante. Se a gente fizer a cota piezométrica, a montante, menos a cota do terreno a montante, a gente tem a pressão disponível. Negativo, se for menos. Sim. A cota piezométrica, 109, menos a cota do terreno, 99, a gente tem 10. Aí aqui, a pressão disponível vai ser quem? A cota piezométrica, a jusante, menos a cota do terreno, a jusante. 108 menos 98. Eu acho que foi um erro mesmo lá na escrita do slide, professor. Então, não, vamos lá. Isso, então, ó, a pressão, então corrige aí. Pressão disponível. A pressão vai ser a cota piezométrica menos a cota do terreno. Eu acho que eu coloquei lá que a cota do... Como foi que eu coloquei? Tinha que ser mais em vez de menos. Pronto, então. Era para ser mais. Porque a pressão disponível vai ser, se eu colocar isso para cá, isso vai negativo. Isso mesmo. Então, a pressão... Deixa eu ver se eu consigo logo corrigir. Então. Não, assim... Vou colocar do jeito que a gente utilizou aqui. A cota... Ai. Não, ele não vai me deixar copiar, não. Vem pra cá. Não, eu tinha que editar o negócio, ele não tá me deixando fazer. Pronto. Agora foi. Pronto, tem razão, gente. Pronto.
Eu vou corrigir. Não, tá todo mundo na aula? Acho que tá todo mundo na aula. Porque eu acho que eu coloquei esse slide lá, e aí no slide vai estar errado também. Certo? Pressão disponível é cota pisométrica menos cota terreno, certo? É? Peraí, volta aí, professora, volta aí. Ó, vamos olhar aqui, gente, a pressão. Aqui todo mundo entendeu como é que eu calculei essa cota piezométrica? Foi Sim. essa menos a perda de carga. E agora a pressão disponível vai ser quem? A cota piezométrica, que eu acabei de calcular, menos a cota do terreno. Essa cota aqui é 0,08, é? Não, é a perda de carga. É a perda de carga. Aqui é a perda de carga, que a gente calculou no outro slide, lá atrás. Essa cota piezométrica, então, no caso, esse 99, que eu não estou conseguindo entender direito, não. É? Que 99? Esse aqui é a cota do terreno. Ou é esse 109? A senhora tá em qual, professora? Eu tô perdido aqui, não estou conseguindo entender direito. Tá, vamos lá. Ó, a gente adotou a pressão disponível de 10. Aí a gente calculou a cota piezométrica montante como sendo a cota do terreno mais a pressão disponível. Aí depois a gente calculou a cota piezométrica ajusante como sendo a cota piezométrica montante menos a perda de carga. Depois a gente calculou a pressão disponível ajusante como sendo a cota piezométrica ajusante menos a cota do terreno ajusante. Certo? Vamos tentar, gente, fazer outro para a gente ver se dá certo. Na verdade, a nossa aula já deveria acabar, 3h30, mas vamos só fechar e fazer algum combinado, porque a gente tinha que fazer a outra aula. E aí, eu tinha dimensionado mal, que a gente ia ver os dois métodos hoje, mas não vai dar certo, tá? Então, vamos lá. Vamos só fazer esse exercício aqui, tá? No trecho, a gente vê aqui no trecho 1, a gente já determinou, tá? As vazões aqui. No trecho 2, gente, qual é que vai ser a vazão de jusante? Do trecho 2. Todo mundo abra aí, quem puder, abra os microfones e me diga. Vai Quem ser é o montante do trecho 1. Me diga o valor, tá? A montante no trecho 1. Tá, me diga o valor. 0,4. 0,4. Qual é que vai ser a vazão em marcha? O trecho 2? Sim. É 0,6. 0,4 mais... Não, 0,02 vezes 300. Não é isso? E a montante vai ser quem? 10. Vai ser 1. 1. E a de dimensionamento vai ser quem? A média entre a jusante e a montante. Vai ser 0,7. Os valores, vamos correr atrás do tempo. Misericórdia. Misericórdia. 0,7, certo, gente? Certo. Ô, gente. É a média entre a montante e a jusante. Então, é montante e jusante. Aí o diâmetro vê como? O diâmetro a gente vê por essa tabela aqui. Eita, peraí. Ponteiro. Por essa tabela aqui. Como a vazão é 0,7, é menor aqui, então o diâmetro vai ser ainda de 50 milímetros, certo? Agora vamos fazer o trecho 3, gente. O trecho 3 é esse aqui. Qual é que vai ser a vazão de jusante do trecho 3? 2. Valores, gente. 1. Quem dá mais? Ô, professor, eu não tô conseguindo... 3. É porque esse trecho tem um... 3. Tem uma mais vazão saída. concentrada, gente. Então, É aqui 3. vai ser 3, certo? Ok. Aí, do mesmo jeito, a em marcha vai ser 0,02 vezes 400, 0,8. A montante vai ser, então, quanto? Ai, meu nariz. 3,8. 3,8. E a de dimensionamento? Ô, professor, como é que achou esse 3 aí nessa jusante que eu não tô entendendo? Esse 3 nessa jusante foi assim. A jusante, né, aqui,
Essa jusante vai ser igual a montante do 2 mais essa vazão concentrada aqui. Certo? E a montante do 2 é quanto? A montante do 2 está aqui. 1. Ah, tá. É 1. Ah, beleza. Gente, esse é o tipo de continha que você erra primeiro e você errando o resto, viu? Então, presta atenção. Aí mas é divertido quando você está engajado assim fazendo, é mais que só. Aí a de dimensionamento, então, vai ser a média de montante e jusante, certo? E aí o diâmetro vai ser quanto, gente? Vai ser o de 100. 100. Certo? Todo mundo chegou no 100, né? Muito grande para 75. Então, vamos lá. Agora a gente fazendo... Não consegui. Depois do exame que você vai gravar. O quê? O quê, gente? Quem falou? Foi sem querer, Pro. Ela ligou sem querer. Eu acho que foi sem querer. Eu não entendi o que é, não, mas tá bom. Vamos lá. Então, cota aqui, gente, a segunda parte da nossa tabela, tá? As cotas do terreno, eu só fiz copiar, tá bom? Aqui, ó, jusante do trecho 2, 99. Montante do trecho 2, 90... Desculpa, 99 também. Não. Ah, eu tô olhando o trecho 1, mas agora é o trecho 2. 99 e 99. Montante do trecho... Jusante do trecho 3, 99. Montante do trecho 3, 100, certo? A perda de carga. Vocês vão calcular aí por aquela equaçãozinha e deve dar esses valores, tá bom? Aí agora vamos pensar nas cotas piezométricas e nas pressões disponíveis, tá bom? A gente já chegou a esses valores aqui, no slide anterior. Agora, qual é o próximo que a gente vai responder? A gente vai ter que colocar como pressão disponível em todas as cotas que tem 99 o 10? Não. Pelo enunciado, a gente ia adotar um ponto, que seria o ponto crítico, que é esse aqui. Por que que esse foi escolhido o ponto crítico, gente? Porque ele é o mais distante do reservatório com a cota mais alta. Aqui é mais distante do reservatório, né? Só que aqui a cota está mais baixa do que aqui. Certo? Certo. Então, pronto. Então, a gente só escolheu esse. Esse é o 10. E agora? Essa pressão de jusante, essa pressão aqui de montante no ponto 1, é uma pressão que eu tenho aqui. Ela vai ser igual à pressão em que outro ponto? É a jusante do 2? Exatamente. Jusante do ponto 2, né? Isso, então a jusante do ponto 2 vai ser igual à montante do ponto 1, certo? Aí agora eu posso fazer também a mesma coisa na cota piezométrica. A cota piezométrica, a jusante do ponto 2 é igual à montante do ponto 1, ok? Agora, como é que eu calculo a cota piezométrica aqui? Qual vai ser a cota piezométrica no ponto 2? Montante menos perda de carga. Ah, não. É montante menos perda de... Menos a pressão... Menos a pressão disponível. A gente tem... Na verdade, vai ser a cota do terreno mais a pressão disponível. Só que a gente não tem. Pressão disponível é jusante. É mesmo. É, olha, o que é que a gente... disponível da jusante. O que é que a gente tem aqui? A gente tem a cota a gente tem a cota piezométrica jusante e tem a perda de carga. Isso. É a jusante mais a perda de carga. A equação tem que acertar o sinal, senão vai confundir. Certo. Não, mas aqui a gente está usando a primeira equação. A cota piezométrica montante vai ser igual à cota piezométrica jusante mais a perda de carga, que agora a gente está passando esse aqui para o outro lado, porque a gente está isolando, está achando o valor da cota piezométrica. Certo? 109 mais 1,8. Pronto, aí agora a cota piezométrica, a gente sabe que a cota piezométrica é igual à cota do terreno mais a pressão disponível, né? Ou seja, a pressão disponível vai ser igual à cota piezométrica menos a cota do terreno.
Isso. Pronto. E aí a gente vai para o trecho 2 do mesmo jeito. 3. 3, desculpe. Do trecho 3 do mesmo jeito. A gente sabe quem é a pressão disponível a montante. A jusante do trecho 3 vai ser igual a montante do trecho 2, certo? A cota piezométrica também, a jusante do trecho 3 vai ser igual a montante do trecho 2. Tá vendo a importância de ter numerado o final para o começo? É só para a gente poder ter essa relação entre as cotas montante e jusante. Tá? Mas se você chamasse A, B, C, D, X, Y, Z, ia dar na mesma. Tá? Então é isso. Ô, professora, a senhora pode repetir essa montante e jusante do ponto 3 aí? Que eu fiquei meio perdida aqui agora. Certo. Entendeu aqui? Vamos começar. Pronto, respondemos o trecho 2. Estou preocupada com o horário, já passamos 15 minutos. Gente, eu já fiz a chamada, viu? Quem quiser ir embora, não vai levar falta, não. Agora eu vou só finalizar aqui. E aí... mas eu queria combinar como é que vai ser a próxima aula. Então, deixa eu aproveitar, deixa eu terminar aqui. E aí não vão embora não, que eu quero só fazer uma pergunta rapidinha. Vamos lá. Aqui no trecho 3, a jusante do trecho 3, a pressão que tem aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual... A jusante, acho que aqui eu digitei, não sei. A jusante do trecho 3 vai ser igual a montante do trecho 2. Professora, rapidinho. O sentido da água aí é para baixo, certo? A água está vindo assim. E a jusante é esse ponto que a senhora está mostrando mesmo? O montante... O montante de 2 é aqui. O jusante de 3 é aqui. Jusante de 3 e montante de 2, fisicamente é o mesmo ponto. Agora entendi. É porque fisicamente a gente está chamando de jusante de um e montante do outro, mas fisicamente é um ponto só. Certo? Por isso que a pressão nesse ponto é a mesma. Eu acho que a gente não está muito acostumado com a linguagem de montante e jusante. Mas o montante é a entrada e o jusante é a saída. Pode ser. Pode entender assim. Montante e jusante. Certo? Então, a montante do trecho 2 é essa. E a jusante do trecho 3 é essa. A pressão é a mesma, como está colocada aqui. Certo? A mesma coisa a cota piezométrica. Cota piezométrica é a mesma. Tá? A diferença entre elas duas é só a cota do terreno. Tá? Então, vamos lá. A cota piezométrica, a jusante do 3 é igual a montante do 2. Aí a gente agora vai calcular quem é a cota piezométrica a montante. Por essa equação aqui. A cota piezométrica montante vai ser igual à cota piezométrica jusante mais a perda de carga. Certo? Então, vai ser 110 mais 0,92. E a pressão disponível vai ser igual à cota piezométrica menos a cota do terreno. Ok? Certo, gente? Ok. Isso aqui era para ser mais. Tá? Eu vou tentar corrigir os slides. O slide que eu mandei, tá bom? Então, vamos lá. Agora, gente, a gente iria para o próximo. Eu vou deixar como dever de casa vocês fazerem os outros. A apostila já tem a resposta, mas tentem fazer, por enquanto, primeiro sem olhar e vocês só corrigem na apostila. Surgir dúvida, a gente conversa lá pelo Google Sala de Aula, tá? Então, gente, o próximo assunto da aula seria fazer por esse método Hader-Kroes, mas obviamente não vai dar tempo, porque a gente já extrapolou o tempo. E aí, na próxima sexta-feira, a gente tiraria essas dúvidas. Só que já tem vai ter uma videoaula disponível terça-feira, que já é exercício desse Hader-Kroes. E eu acho que não vale a pena, eu vou encerrar aqui, vou finalizar essa apresentação, para eu
olhar para vocês. Quem puder abrir a câmera. Calma, deixa a gente entender esse passado. Eu só vejo as coisas atrasadas. Estou destruído por essa aula, meu Deus. Como é, Matheus? Estou destruído. Está destruído? Você fica achando que aula não aprende nada, tá vendo? Aprende, menino, de vez em quando. Como é, Jéssica? Eu me perdi um pouquinho aí hoje. Tá, mas não tem problema não. Eu acho que vocês se perderam porque eu botei a equação errada. Mas vamos pensar fisicamente. Jusante e montante. Para mim, decorar essa aí, tá se olhando. Você tá linda, Jana. Não se preocupe. Tá linda. Álvaro Conrado também tá lindo. Boa, velho. Eu vou tentar ficar aqui. Muito bem, Luan. Gostei de ver. Oi. Olá, doutor Rafael. Como está o senhor? Como é que está a senhora? Bem, graças a Deus. Um abraço, viu? Outro. Tudo de bom para você. Aí, viu? Pode deixar, virtualmente puxarei. Morreu de vergonha. Sim. Olha só. Não. Eu acho que enrolou porque eu coloquei a equação errada, gente. Coloquei o menos e era para ser mais. Vive acordou. Mas a gente tem que pensar no conceito, tá? A pressão disponível como sendo essa diferença entre a cota piezométrica e a cota do terreno, certo? Lembre que a água tem que estar numa cota piezométrica tal que ela tem uma pressão para poder subir, né? Para poder vencer os desníveis e chegar lá em cima no reservatório, tá? E montante é o que vem, é o que está em cima, e jusante é o que está saindo. O que está entrando é montante e saindo jusante. Ou acima e abaixo. Não sei como é que vocês vão entender melhor, tá? Mas é isso. Na minha cabeça, montante era o que estava saindo. Não, montante é o que está entrando, é o que está chegando, é o que está ou o que está em cima. E jusante é o que está abaixo, ou está saindo. Tá? A saída do sistema, certo? Na minha cabeça era o contrário. Não. Na minha é essa. Mas, enfim. Então, mas tente arranjar alguma maneira de vocês entenderem. O que eu quero que você veja é o seguinte. Tenho aqui... Acho que vocês estão me vendo. Eu tenho esse ponto aqui. Tá? Esse ponto aqui, eu posso dizer que ele é a parte de cima dessa linha e a parte esquerda ou direita, não sei como é que vocês estão vendo, dessa linha. Mas é o mesmo ponto. Então, se você chama de montante ou de jusante, não importa. O que você tem que perceber é que, pronto, vou usar meus dedos. Eu posso dizer que aqui é a cabeça do indicador esquerdo e aqui é a cabeça do indicador direito. Mas não importa. O que importa é que eles dois estão unidos em um ponto e que nesse ponto a pressão é única. Tá? Quando você entender que nesses dois pontos a pressão é única, aí você vai conseguir colocar aí montante e jusante nas pressões. Tá bom? Mas, enfim, por questões de cronograma, agora vocês têm a videoaula do professor, esqueci, não tem o nome dele lá, enfim, mas que é da rede ramificada, então é um exercício até mais simples do que eu propus para vocês, porque na rede dele é uma rede que não tem esse reservatório com essa distribuição, enfim, é mais simples. Aí vocês podem reforçar até esse conceito de montante e jusante, que no início da aula ele explica. E depois tem outra videoaula que é do método Hardy-Cross, que a gente não deu tempo a gente ver. E aí eu quero ver com vocês se era melhor a gente antecipar a nossa aula síncrona, em vez de ser na sexta-feira, que seria uma aula de dúvidas, ser na terça-feira, para ser uma aula que eu vou passar o método Hardy-Cross.
Concordo. Porque eu acho que se vocês forem ver a videoaula sem terem visto a minha aula, vai ficar mais embolado. Eu me acho, né? Como se eu pudesse explicar mais do que o outro professor. Mas, enfim, é porque aqui, se ficar na dúvida, você pode perguntar. E na videoaula, não. Então, Janaína tá ruim, não. O desespero é grande. Mas como é que você roda com o aparelho? Eu não conseguia, não. Não estava roendo, não, porque aqui, não é grande. Então, gente, vocês acham que é melhor terça-feira? Aí a gente tem aula terça, mas não tem aula sexta. Aí vocês ficam na sexta. A aula da sexta seria essa videoaula que eu coloquei da terça, inverteria. Mas aí, em todo caso, gente, dúvida a gente vai tirando ao longo da semana, certo? Pode ser, eu não sei se dá para... É melhor. Pode ser. Quem não concorda? Temos 22 pessoas aí. Os que foram embora perderam. Alguém não concorda? Quem não concordar... A aula é terça e quinta, ninguém tem que discordar, não. Não, a aula é terça e sexta. Rapaz. Eu queria ser assim. Eu tenho uma veia ditadora também, Matheus. Mas é porque, assim, eu já programei nesses dias. O que eu não gosto é de mudar a minha programação. Porque, assim, Andressa pode ter marcado aí que vai, sei lá, levar a avó para o Taekwondo na sexta-feira, já que eu não programei a aula síncrona, né? Então, na terça, no caso. Então, eu só não quero mudar, assim, se alguém já tiver alguma coisa programada. Mas, em todo caso, a aula fica gravada. E, em todo caso, eu estou disponível para tirar dúvida, ok? Então, gente, terça-feira, às 2h. Oi. Vai levar a avó para o Taekwondo na terça? Não, de forma alguma. Não? A gente não pode sair de casa. Mas... é mesmo? Mas eu queria saber, a senhora está disponibilizando as aulas gravadas lá no Google Sala de Aula mesmo? Porque, por exemplo, essa aula de hoje é uma aula que a gente pode voltar e, né, várias coisas que a gente ficou embolada. Rapaz, eu não sei onde é que... Eu acho que vocês recebem um link dizendo da aula. Vocês não receberam da outra, não? Não? Tá, então eu vou ver. Porque eu recebi, tá lá no meu drive, então eu vou passar vou disponibilizar para vocês, tá bom? A senhora tem que compartilhar, professora. Obrigada, Tarcísio. Eu tenho que saber abrir, porque eu ainda não consegui abrir. Eu cliquei e não abriu. Depois eu peço uma aula lá, a Paula Verena, para abrir a gravação, tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês, tá? Assim que eu acho que só chega para mim amanhã. Mas assim que chegar, eu mando para vocês, tá bom? Então, combinamos que terça-feira a gente tem a nossa aula e aí sexta-feira não tem aula. Vocês vão fazer a videoaula do professor lá, PS Vídeos, uma coisa assim. Ok, gente? Então, até terça. Brumado, Bahia, parece que não pode sair de casa, mas enfim. Quem puder sair de casa, gente, saia com cuidado, viu? Lava as mãos, essas coisas assim, é vida global. Eu até posso, né? Mas a minha avó não. Pronto, não, deixa sua avó em casa, não leva a avó para o jiu-jitsu de jeito nenhum, deixa ela aí. Certo, gente? Então, tchau. Com